Capítulo 7. Treinamento em habilidades de batalha. Tapa. Um tapa extremamente alto e retumbante soou, interrompendo impiedosamente as palavras daquele sujeito de rosto escuro. A força poderosa o fez voar, e mais de 10 dentes caíram pelo chão. Desculpe, este tomo atraiu a atenção deste jovem mestre. Long Shen olhou para o sujeito de rosto escuro com um rosto aparentemente cheio de arrependimento, pedindo desculpas com grande talento. Aquele tapa foi muito retumbante e ecoou por todo o pavilhão de habilidades de batalha. Todos que estavam ocupados navegando pelas habilidades de batalha imediatamente largaram os manuais em suas mãos e se viraram em choque. Quem se atreve a ser tão presunçoso a ponto de agir violentamente dentro do pavilhão de habilidades de batalha? De repente, um grito frio soou e um homem vestido de preto apareceu da parte interna do pavilhão de habilidades de batalha. Seu rosto estava frio e severo enquanto olhava para Long Shen e o sujeito de rosto escuro. O sangue e o ti daquele homem surgiram como uma montanha imponente, pressionando os outros e dificultando a respiração deles. As pupilas de Long Shen contraíram. Um forte cultivador de condensação de sangue. Era inesperado que este lugar realmente tivesse um cultivador oculto do reino da condensação do sangue. Mas pensando um pouco mais, este lugar era uma parte importante do pavilhão de habilidades de batalha, e ter uma pessoa forte de guarda os pouparia de algumas preocupações. Era proibido praticar artes marciais dentro do Battle Skill Pavilion. Esta era uma regra que todos conheciam, e quebrar essa regra significava que você seria levado sob custódia. Fala, o que aconteceu aqui? O cultivador de condensação de sangue gritou com raiva. Se você quer saber, então pergunte a ele. Long Shen não teve o menor medo enquanto estendia as mãos em inocência. O sujeito de rosto escuro ficou indignado. Obviamente foi ele quem sofreu o golpe, então por que ele ainda precisa perguntar a ele? Senhor. Senhor. Neste momento, o distante Zhu Yaoyang correu apressadamente. Ele relatou ao especialista em condensação do sangue, Senhor, foi assim, o rosto de Wang Ma de repente começou a coçar muito, então ele deu um tapa em si mesmo. Não havia realmente nenhuma força ou batalha, você pode verificar por si mesmo. O sujeito de rosto escuro que se chamava Wang Ma ficou perplexo. Mas quando ele estava prestes a dizer algo, ele viu o distante Li Hao fazendo o seu melhor para lhe dar um olhar significativo, então ele engoliu suas palavras de volta. Você é o filho do Marquês Selvagem? Sim. Zhu Yaoyang assentiu apressadamente. Essa pessoa acenou com a cabeça e olhando para Wang Ma no chão, ele disse, se seu rosto está coçando, apenas arranhou, não faça tanto barulho. Limpe depois de si mesmo. Não quero ver tal situação uma segunda vez. Depois de falar, ele se virou e saiu, deixando uma multidão de pessoas atônitas se perguntando por que Zhu Yaoyang realmente ajudaria Long Shen. Haha, você não ouviu o que ele disse. Apresse-se e limpe sua porcaria. Long Shen riu como se esperasse totalmente toda essa reviravolta. Virando-se, ele se afastou para continuar procurando por uma habilidade de batalha. Bastardo odioso. Olhando para Long Shen, que minimizou este evento, Wang Ma ficou irritado a ponto de seus olhos estarem praticamente cuspindo chamas. Aquele tapa dele fez com que ele se sentisse extremamente aborrecido.
Wang Ma, agente. Se você abrisse a boca e acusasse Long Shen de bater em você, ele ficaria preso por um mês, mas depois de um mês, ele seria libertado são e salvo. No entanto, se você engolir essa raiva agora, amanhã, Li Hao o ajudará a recuperar esse rosto. Portanto, você deve absolutamente suportá-lo. Zhu Yaoyang informou. Wang Ma assentiu com a cabeça. Ele sabia que Li Hao havia arranjado uma batalha com Long Shen. Mas tendo intimidado Long Shen por tanto tempo, ele já estava tão acostumado com isso que chegou ao ponto em que estava apenas brincando. No entanto, hoje, sua brincadeira fez com que ele recebesse um grande tapa na cara, e ele nem tinha onde reclamar. A raiva dos pedaços de dentes quebrados só podia ser engolida em seu estômago. Algumas pessoas estavam ocupadas pegando os dentes espalhados e limpando as manchas de sangue quando Zhu Yaoyang de repente perguntou: o inchaço em seu rosto é muito pequeno, então parece que a força de Long Shen ainda não é muito alta. Mas como é que ele conseguiu arrancar tantos dentes seus? Os outros também estavam muito desconfiados. De acordo com o senso comum, apenas uma força extremamente poderosa poderia derrubar dentes tão resistentes. Quem sabe? É completamente ridículo, disse Wang Ma melancolicamente. O que ele não sabia era que Long Shen havia usado seu conhecimento como alquimista. Long Shen já estava tão familiarizado com a fisiologia do corpo humano quanto com as costas das mãos. Seu tapa tinha sido golpeado com habilidade para que as gengivas de Wang Ma se soltassem, e os dentes daquele lado de seu rosto aproveitaram a oportunidade para cair. O ataque de Long Shen tinha sido muito cruel. Os dentes não eram algo que pudesse ser facilmente regenerado, não eram como outras feridas que podiam ser curadas com remédios. No futuro, Wang Ma provavelmente só poderia usar o outro lado do rosto para comer. Tendo aprendido com o erro de Wang Ma, todos se comportaram muito mais bem e ninguém ousou mais uma vez provocar Long Shen. Long Shen também ficou feliz em navegar tranquilamente por esses tomos antigos. As habilidades de batalha aqui só podiam ser lidas no pavilhão e não podiam ser levadas para fora. Espírito do Touro. Todas as habilidades de batalha podem ser divididas em 3 categorias: céu, terra e mortal. E quanto a todas essas habilidades de batalha e técnicas aqui, todas elas eram meramente o nível mais baixo da categoria mortal. Embora fossem o nível mais baixo, essas habilidades de batalha ainda eram tesouros extremamente preciosos. Mesmo que fossem apenas para os herdeiros nobres de alto status, ainda era necessário um cultivador de condensação de sangue para supervisioná-lo. A partir disso, pode-se ver o quão importante as habilidades de batalha eram para o Phoenix Cry Empire. Embora seja uma habilidade de batalha de baixo grau, seu uso de energia espiritual é claro e direto, tornando seu efeito muito bom. Depois de ler completamente a habilidade de batalha em sua mão, Long Shen assentiu. Esta habilidade de batalha em particular era muito adequada para ele, especialmente porque ele estava extremamente familiarizado com os meridianos do corpo, o que significa que ele poderia dominá-lo muito rapidamente. Ele leu cuidadosamente mais uma vez. Sua força espiritual atual era extremamente formidável em comparação com uma pessoa normal, e foi uma grande ajuda para sua memória. Essencialmente, ele estava quase no ponto em que conseguia se lembrar de qualquer coisa que visse.
A técnica do espírito do touro foi completamente memorizada por ele. Colocando-o de volta, ele viu uma habilidade de batalha de suporte diferente, Vinchasing Steps. Vinchasing Steps era uma espécie de técnica de footwork. A energia espiritual fluiria através de um conjunto de meridianos específicos focando em torno dos pés, aumentando a velocidade e a explosividade. Seja percorrendo grandes distâncias ou evasões curtas, essa técnica era extremamente eficaz. Excelente, outra técnica prática que posso usar. Long Shen sorriu levemente, e mais uma vez se ocupou em lembrar cuidadosamente todas as rotas da energia espiritual e os detalhes de como fazê-lo. O tempo acabou, todos os herdeiros nobres devem devolver os tomos. Se alguém se atreve a roubar secretamente alguns, mesmo a morte não é uma punição dura o suficiente. Neste momento, o cultivador de condensação do sangue apareceu novamente. Seu grito frio foi transmitido aos ouvidos de todos, e todos rapidamente colocaram os tomos de volta em suas mãos. Várias pessoas, que ainda queriam continuar, suspiraram e balançaram a cabeça. O Phoenix Cry Empire era realmente extremamente rigoroso com as habilidades de batalha. Todo mês eles teriam apenas meio-dia para estudar aqui. Muitas pessoas tiveram que gastar vários meses apenas para aprender uma única habilidade de batalha. Mas, embora estivessem descontentes, ninguém ousaria reclamar. Long Shen olhou para cima um pouco surpreso. Ele não esperava que o tempo passasse tão rápido. Mas se outras pessoas descobrissem que Long Shen usou apenas 4 horas para memorizar completamente 2 habilidades de batalha, elas poderiam ficar chocadas a ponto de suas mandíbulas atingirem o chão. Dentro das gravações de uma habilidade de batalha, havia partes extremamente enigmáticas e difíceis de entender, especialmente no que diz respeito a alguns dos termos sobre mover energia espiritual e chi em torno de meridianos específicos. E o que confundia ainda mais as pessoas era tentar praticar o movimento de sua energia espiritual de uma maneira tão complicada enquanto também lia. Deixando o Imperial Khalid, Long Shen se despediu do Gordo e dos outros antes de ir até Shifeng e sussurrar algumas coisas. Quando Shifeng ouviu o que Long Shen estava dizendo, todo o seu rosto explodiu em choque e, embora ele rapidamente o reprimisse de volta à sua expressão normal, ele não conseguiu esconder o choque em seus olhos. Voltando para casa, Long Shen viu que a sala onde ele havia condensado a estrela Feng Fu havia sido limpa. No entanto, ainda não era seguro para as pessoas viverem devido ao quão fortemente ele o havia danificado. Por sorte, a propriedade de sua família tinha muitos quartos, e eles prepararam um novo para ele. Primeiro, ele foi ao quarto de sua mãe para assegurar-lhe que estava bem. Muitas coisas surgiram consecutivamente durante esses dias, fazendo com que a senhora Long ficasse agitada e preocupada. Desde que Long Shen acordou, parecia que ele havia mudado e se tornado uma pessoa completamente diferente, fazendo com que ela se sentisse um pouco estranha. No entanto, o bom é que Long Shen já havia se ajustado agora, e depois de acompanhar e conversar com sua mãe por um tempo, ela se acalmou um pouco. No entanto, ele não contou a ela sobre a batalha de vida ou morte que ele organizou com Li Hao. Saindo do lado de sua mãe, Long Shen voltou para seu quarto. Trancando a porta, ele engoliu diretamente a segunda pílula Feng Fu.
Após a absorção da segunda pílula Feng Fu, a estrela Feng Fu na parte inferior do pé de Long Shen mais uma vez se expandiu levemente. Junto com a expansão, a habilidade do Feng Fu Star de armazenar energia espiritual mais uma vez aumentou, assim como um Dantian. No entanto, a atual Feng Fu Star ainda estava em uma forma embrionária e, para atingir uma forma totalmente condensada, um número incontável de pílulas de Feng Fu ainda era necessário. Foi também por isso que Long Shen ficou tão consternado quando ele passou pela primeira vez por suas memórias e viu o método para treinar a arte corporal de 9 estrelas Hegemon. Atualmente, ele havia consumido 2 pílulas Feng Fu que valiam várias centenas de milhares de moedas de ouro e, no entanto, sua estrela Feng Fu ainda estava em sua forma embrionária. Ele ainda estava extremamente longe se quisesse chegar ao estágio completamente condensado. Além disso, parecia haver um nível além disso, que era algo sobre o qual ele ainda não sabia nada. Apenas um Feng Fu Star já era um abismo sem fundo que precisava de inúmeras pílulas medicinais para preencher. No entanto, Long Shen sabia que o Nine Star Hegemon Body Art era a única técnica que ele poderia usar. Caso contrário, ele seria apenas medíocre a vida inteira. Na verdade, ele nem se comparava a uma pessoa comum, já que não tinha um Dantian. Sem usar o Nine Star Hegemon Body Art, seu único destino seria afundar para se tornar uma pessoa fraca que seria constantemente aproveitada. Ele levou 4 horas para absorver totalmente esta pílula de Feng Fu. A forma embrionária de sua estrela Feng Fu aumentou ligeiramente de tamanho, permitindo-lhe controlar uma quantidade maior de energia espiritual. A essa altura, já era meio da noite. Long Shen saiu furtivamente de seu quarto e entrou na sala de lenha. Respirando fundo, ele começou a treinar lentamente no espírito do touro. Long Shen já estava completamente familiarizado com seus meridianos devido a essas memórias do soberano da pílula, então essa habilidade de batalha de baixo grau era algo que ele poderia dominar imediatamente sem o menor problema. Ele caminhou até um moedor de pedra que pesava mais de meia tonelada e era normalmente usado para triturar plantações de arroz. Segurando-o com as 2 mãos, ele levantou. Subir. O enorme moedor de pedra subiu no ar, e a impressão de Long Shen foi que ele ainda tinha alguma força restante. Hoje em dia, sua força deve ser suficiente para levantar cerca de 750 quilos de peso. No entanto, sua força quando Zhu Yaoyang o havia derrotado era de apenas 75 quilos. Comparado com antes, foi um aumento dramático de 10 vezes. Excelente, sem incluir outros fatores e apenas confiando na força do meu corpo atual, provavelmente posso igualar as pessoas no 5º estágio celestial de condensação de Qi. Long Shen não pôde deixar de se sentir um pouco animado e, ao mesmo tempo, ele estava ainda mais ansioso para treinar no Nine Star Hegemon Body Art. Agora, ele havia condensado apenas uma forma embrionária, e seu poder já havia aumentado em uma quantidade enorme. Se ele realmente condensasse a estrela Feng Fu completa, então para que tipo de nível seu poder subiria? Hesitando por um tempo, Long Shen não resistiu ao desejo de continuar testando. Colocando-se para cima, o ar perto de seu pé começou a flutuar lentamente, e um poder abrasador varreu de seu pé e através de seus meridianos, lentamente se acumulando em seu punho. Punho do touro. Bang! O punho de Long Shen esmagou o moedor de pedra e,
Com um estrondo explosivo, o moedor de pedra foi forçado no ar e bateu com firmeza na parede, fazendo com que toda a parede se quebrasse. Long Shen não pôde deixar de olhar tolamente para a força poderosa. Originalmente, ele só queria experimentar um pouco com o poder, ele não esperava que isso causasse uma perturbação tão grande. Do lado de fora da sala, outras pessoas estavam todas acordadas e alarmadas. Sabendo que havia causado uma grande perturbação, ele rapidamente voltou para seu quarto e deitou-se para dormir. No entanto, ele estava simplesmente excitado demais para dormir, quase ao ponto de querer dançar de alegria. Arte corporal de 9 estrelas Hegemon. Que nível essa técnica de cultivo atingiu? Se todas as 9 estrelas fossem condensadas, que tipo de energia seria produzida? Long Shen estava simplesmente muito excitado e acabou não conseguindo dormir a noite inteira. Quando o primeiro vislumbre do nascer do sol iluminou seu quarto, ele lentamente abriu os olhos. Você quer tirar partes do meu corpo? Isso é um grande sonho, pena que você não é capaz de alcançá-lo. Depois de se levantar e lavar o rosto, ele ouviu que os criados ainda estavam discutindo o que havia acontecido na noite anterior na sala de lenha. Acolhendo o sol nascente, Long Shen não conseguiu impedir que um certo pensamento emergisse de seu coração. Hoje é um bom dia. Eu posso realizar qualquer coisa.